Então, conosco a nossa querida Deusa. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. A gente começa sempre trazendo um abraço das nossas casas espíritas, né? Centro Espírita Leão Denis, Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento de reflexão, porque a gente tem que pensar muito, né? E a gente tem que pensar muito no funcionamento dessa doutrina no nosso dia a dia, porque senão não está valendo toda a pena. Não vou falar que não vale a pena, não, mas toda a pena que poderia valer, né? Hoje, num dia de chuva, um trânsito esquisito, né? Uma coisa séria e tudo. Então, eu venho à casa espírita para quê? Eu estudo doutrina espírita para quê? É para me alienar, porque tem duas posições, né? Eu me alieno, e aí eu vivo o mundo de Alice, aquela coisa toda, está tudo bem, tudo isso, ou eu compreendo, né? Ou a doutrina me ensina a ver de uma forma diferenciada aquela dor, e como João Carlos Cunha falava, a dor dói. A dor dói. Não adianta ele sofismar, né? A gente às vezes sofisma, faz gracinha com a dor do outro, mas quando chega a nossa, né? Qual é o suporte que a doutrina vai nos dar? E aí a gente, na época do Setembro Amarelo, né? A questão do suicídio, pessoalmente, a gente prefere falar mais da valorização da vida do que da questão do suicídio. É uma vertente, né? Da gente trabalhar essa questão. E a gente achou esse material que eu achei muito bom e muito atual, não é? Que é assim, no Livro dos Espíritos, questão 880, Kardec pergunta, a questão é direito de propriedade e roubo. Um estudo muito bom, né? Muito bom. Então, Kardec pergunta assim, qual é o primeiro direito natural de todos os homens? E ele fala, é o de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso já é uma coisa muito boa, né? Muito boa. Para a gente saber que tem o direito de viver, mas que a gente também não tem direito de atentar contra a vida de ninguém. São duas situações, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho direito de viver, e aí, porque eu tenho esse direito, eu saio espalhando brasas, né? Então, o outro também tem. E aí tem aquela frase de Jesus, que eu sempre falo, e eu falo muito, que é a única que eu sei de cor, a única que eu sei o dito bíblico. É João 10:10. Eu acho bonitinho, né? Aí eu decorei isso. Pois é o único que eu sei, porque a pessoa, ela sabe, a Bia sabe, só essa. Quando Jesus fala assim, eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. E aí a gente começa a pensar, a doutrina espírita é uma doutrina cristã? Sim, né? Aí a gente vai assim, né? E aí, será que a gente está vivendo em abundância? Vamos pensar. Que abundância é essa? Que encaminhamento é esse, né? Algumas doutrinas entendem a abundância como o quê? Muita saúde, muito dinheiro e relacionamentos afetivos favoráveis, né? Sem nenhum problema com ninguém. E fazem uma estrutura em cima disso, né? Então a criatura fala, né? Porque aí eu estava no cartão de crédito, assim, assado, abri uma pizzaria, e essa, né, abundância financeira. Vivia um desespero com o antigo parceiro ou parceira, era uma briga danada, e aí Jesus me contou no meu caminho, o parceiro ideal, e não tem problema nenhum, né? E aí cada um tinha uma doença, assim, daqui a pouco fiquei bom, né? É essa uma visão de abundância. Mas aí a gente tem, assim, fatos da vida, porque a doutrina ajuda a gente a ler a vida. Pode falar no Rock in Rio? Pode? Pode, né? Então, olha só, gente. No evento Rock in Rio, nós tínhamos alguém, né, que viria, né, e que era alguém que se vendeu muito, era top lá de linha, que era quem? Lady Gaga, né? Lady Gaga. E aí a gente começa a pensar assim, né? Eu posso não gostar de Frank Sinatra, né? De Roberto Carlos, de Michael Jackson, de Madonna. Eu posso não gostar, bastante de gente aí, né? Posso não gostar da música, não gosto da voz, não gosto do jeito, não gosto do estilo, não gosto da ideologia, eu posso não gostar. Mas eu não posso ignorar que essas criaturas têm um determinado magnetismo. Se estão usando bem ou mal, também o problema é delas. Mas tem um magnetismo e se mantém, né? Roberto Carlos mesmo, eu levei meus pais nas bodas de ouro dele, né? Ele deu o presente de assistir Roberto Carlos no Maracanãzinho, né? Aquela coisa danada, por quê, né? Eles adoravam. E eu não sou aquela fanzoca,
mas reconheço que alguém no auge da jovem guarda, no auge do sucesso, cantar Jesus Cristo, foi uma ousadia, né? Foi uma coragem muito grande, né? E se mantém por não sei quantas gerações, eu tenho que parar e ver que tem alguma coisa, né? Então a Lady Gaga não veio, e aí alguns companheiros que não têm muita ocupação, né? Através da rede social, começou a questão da boataria, né? Ah, não vem porque é Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro está a violência, e é Brasil e tudo isso. E aí o boato espalhou tanto que chegou a ela, né? Chegou a produção, chegou a ela. E aí ela se manifestou, né? Ela cumpre o contrato, inclusive ela já esteve no Brasil, esteve até na Colômbia, que é um negócio mais complicadinho até que a gente, né? Teve lá e tudo isso, né? Ela cumpre o contrato, e aí, para quem não sabe, né? O descumprimento de um contrato é uma multa danada, por motivo que for, né? Porque, com certeza, a família Medina não vai, vamos dizer assim, absorver esse prejuízo, então tem uma questão, mas ela dá uma explicação, que ela respeita o público, mas ela não veio porque ela tem fibromialgia, que é uma doença autoimune. Quer dizer, é uma doença que não tem cura. Não tem cura. E aí vamos pensar que aqui é abundância? A criatura tem muito dinheiro? Muito. Eu acho que a nossa cabeça, eu falo com meu marido assim, né? A nossa calculadora não dá para fazer a conta do dinheiro desse pessoal, não, né? Tem umas coisas que às vezes eu vejo assim, olha, eu não tenho nem condição, porque a minha comum, né, não tem dígito, não tem zero, para ver o dinheiro desse povo, né? Que é muita coisa mesmo, né? Talvez assim juntando para umas 10 ou 20 reencarnações, né? Para conseguir zerar aquilo, né? Então, é muito dinheiro tem, né? É alguém bonita? É, né? Tem fama, né? Tem lá o talento, tem a voz, tem, ó, seguidores abertos, tem gente que gosta mesmo, né? A gente vê que tem alguns fãs que a criatura, a família se mobiliza e a criatura vai e chora, mas chora de emoção. E creio mesmo que mande alguma energia boa, né? Tem as suas preces, as suas questões, para aquela pessoa que ele gosta. Então tem tudo aquilo que é chamado de abundância, né? Mas por que a gente tem doença autoimune, né? A neurologia vai colocando, a neurociência fala também, que é uma dor na alma. É um vazio, é um vácuo impreenchível. E aí a gente que é pobre, né? Que é comum, né? O que a gente faz? A gente subordina ao médico, né? Aí o doutor fala lá, o doutor sabe que não tem jeito. Ele fala assim, olha só, você toma esse comprimidinho aqui, né? Uma vez por mês, marca até um dia, né? Todo dia 20, você toma esse comprimido, né? Aí a pessoa toma, assim que toma, melhora, mas daqui a pouco vai piorando. Aí a pessoa fica esperando, tomar dia 20 de novo, né? Aí toma, até porque é controlado, ele vai comprar uma quantidade e tal, né? Não vai poder comprar mais. Mas esse povo que tem muito, né? Eles compram o médico. Né? Aí, pois é, isso que eu vou falar. Aí a gente entende, né? A posição, por exemplo, de Michael Jackson, né? Por quê? Aí você compra o médico, né? A dor é uma dor que quem tem, eu convivo com algumas pessoas, é uma coisa enlouquecedora, que a pessoa perde o sentido de vida, de corpo, de tudo. É uma coisa assim. Não consegue comer, não consegue beber água, não consegue posição, é algo muito sério. Aí a pessoa tem o médico, o que ela fala? Me dá mais, eu quero mais. E o médico é empregado dela, né? É alguém que naquele momento também envolvido nessas questões que a lição falou, né? Nessas situações das poltronas de luxo, né? Que o dinheiro oferece. Aí a criatura vai dando, ela obedece o patrão, né? E aí a gente vê chegando aquilo. E aí vamos pensar nós com o nosso coração. Será que a abundância que Jesus prometeu é essa? Pois é, né? É para a gente raciocinar, sabe por quê, meus amigos? Porque às vezes a gente vive correndo atrás disso. Hoje, eu fui pagar a conta da luz da minha tia, que não está em débito automático, e aí eu fui numa lotérica. Aí eu vi lá,
Dias da Sorte de outubro. Era um cartaz que tinha lá, né? Em outubro tem 3 dias da sorte. Aí eu olhei assim, eu falei assim, já pensou se dá o azar de ganhar? E vou trazer o depoimento, tá? Eu tenho familiares, minha mãe mora em Olaria, e bem perto de Olaria, né? Do outro lado, na Vila Cruzeiro, o companheiro ganhou a telecena, né? A Mega Sena, né? Mega Sena, ganhou lá a Mega Sena. E ele ele tinha uma padaria, era funcionário de uma padaria, quase sócio, né? Aquela padaria pequena, mas que vende muito numa comunidade, né? Porque aí todo mundo compra pão ali, faz a continha, aquela coisa toda. Então ele era quase sócio daquela padaria e ali ele sustentava, né? A família dele, os 3 filhos, né? Vivia ali dentro daquilo que podia. O homem ganhou a Mega Sena. E aí eu falei para o meu cunhado assim, pois deu azar de ganhar. Por quê, gente? Ele está na Vila Cruzeiro, né? Uma comunidade em que a questão do tráfico é muito muito sério mesmo. Eu posso falar, né, que minha família morando perto, eu sei das situações quando acontece, né? Inclusive até de muitas vezes determinados ônibus não passam de Olaria para Penha. É um poder muito paralelo mesmo, né? E aí, o que acontece, né? Aí meu cunhado falou assim, mas se eu ganho um dinheiro desse, eu fico 2 anos sem mexer, sem fazer nada, que ninguém vai saber. Eu falei assim, porque você tem. Eu duvido a criatura que não tem, vê aquele dinheiro todo, vai esperar 2 anos e se desencarna, né? Não vai, né? A pessoa vai dar uma pinta que ganhou, né? Alguém vai saber, ou vai ficar rindo demais, né? Ou vai começar a chegar mais tarde no trabalho, a trabalhar mais lento, né? A fazer umas coisas. Aí criança vai comer chocolate todo dia, pessoal, o que é, né? E chocolate que comprou naquela loja, não é o que comprou na promoção do Guanabara, né? Então, Alva-se, o que está acontecendo com o fulano tá diferente? E aí, né, a pessoa agora sumiu, né? A pessoa sumiu do local. Sumiu, todo mundo já sabe quem é a pessoa, né? Mas e os amores que ficam? Os amores que ficam, aqueles familiares que ficam, né? Os amigos, tudo isso, né? Então, a gente começa a ver que a abundância não é isso. Até porque, por mais dinheiro que se tenha, muita coisa é uma de cada vez. Teve aquela situação daquela, eu não sei, não lembro mais, mas era uma pessoa da Ásia, né? Com aquele não sei quantos pares de sapatos. 140 e pouco por aí, né? Mas ela, como todo mundo da espécie humana que não foi amputado, tem só 2 pés. Um par, né? Então, olha a problemática, ter 140 e poucos e ter que escolher um par só. Isso é um problema, né? Porque imagina que vai demorar, né? Quando você olha a roupa assim, você tem. Agora, imagina, aí tem o sapato, aí tem que ver o sapato que combina. Aí ou tira a roupa, ou tira o sapato, né? Aí tem uma opção, né? Que ou vai tirar o sapato para escolher para combinar com a roupa, ou vai tirar toda a roupa para combinar com o sapato, inclusive a maquiagem, o brinco, o negócio, porque os homens não sabem disso, mas a mulher tem esses detalhes todos. É muita coisa para fazer, né? Imagina, gente. É um problema. Então, a abundância que Jesus nos deu não é para ser um problema, é para ser uma solução. E aí a gente vai começar, nesse mundo que a gente vive, como é que as coisas funcionam. E aí, vamos lá. A gente tem, né, criminalidade crescente. A gente não pode falar que não é crescente, não, né? Porque aí a notícia está dando, né? Aquecimento global é alguma coisa que é discutível, tá? Já se pensa que há uma manipulação dessa informação. Alguns cientistas são contra essa ideia. Mas, de qualquer maneira, está acontecendo alguma coisa diferente nesse nosso clima, né? Está vendo, né? Nesses nossos dias, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Provações coletivas, meus amigos. E agora a provação para nós da sociedade é muito grande. Por quê? Porque a informação vem muito rápido, né? Antigamente a gente ia saber, não sei quanto tempo depois, né, que aconteceu uma situação de um ônibus, que aconteceu um desastre. Agora é imediato, gente. Né? E a gente
Sofre? Não sofre? Ou não? O espírita não sofre? Não. Espírita conhece a lei de causa e efeito, está tudo bem assim? Não, né? A gente vê a questão da creche, né? A gente vê as situações todas, então isso aí dói o coração da gente, né? É caos moral. É um caos, o caos, né? Essa confusão que a gente, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não está vivendo um caos moral. E aí não é só, a gente pensa logo em Brasília, não sei onde, não. Vamos pensar muitas vezes nas nossas relações comuns, né? Hoje mesmo, eu na atividade física, eu via duas companheiras que são sócias, né? Numa prestação de serviço, elas trabalham com festas. E aí ela falava assim, pois é, né? Porque tem a outra parcela. Aí uma falava assim, pois é, porque pior do que a pessoa falar assim, depois eu te pago, é a pessoa não falar nada. E elas estavam, então, numa estratégia para saber como comunicar a pessoa que tinha que pagar a outra parte. E a festa já passou, né? Porque já passou, né, gente? Já comeram, já decorou, já tudo isso, né? E aí? Só que aquela pessoa que faz, né? Ela vive daquilo, é o trabalho, é o ganha-pão dela. Então, quando eu não respeito o trabalho do outro, né? Eu estou nessa questão do caos moral. Quando eu minto, quando eu perfil falso, né? Não tem gente que faz isso. Eu sei que a gente não conhece ninguém, não, mas faz na notícia isso, né? A pessoa conta uma mentirinha lá, né? Aí engana o outro. Isso é caos moral, gente. Né? Fazer o que não pode, falar o que não sabe, divulgar situações mentirosas, né? Rir de situações que são altamente dolorosas. Tudo isso é um caos moral que a gente está vivendo, né? Contínuo desastre sísmico. É interessante, né? Não tinha vulcão, não tinha furacão, né? Vulcão ainda não tem, não. Mas já está havendo os negócios aqui dos ventinhos, né? O lugarzinho tremendo, né? No nosso Brasil, né? E a gente sabe o quanto a confusão mental nossa mexe com os elementos. Então a gente tem que começar a ter cuidado com isso, né? Mas é uma coisa que nos fere no momento social, é um fato? É, né? Aí a gente vai vendo que nesses dias, então, complicados, chegou o Espiritismo para a gente, né? O Espiritismo que é o consolador que ele comprometeu. A gente não faz leitura não, tá, gente? Vou passando mais ideias. E aí a doutrina espírita nos passa assim, ou alguma coisa para pensar. Primeira, Deus existe? Gente, não tenho que falar porque está na questão lá, 1 do Livro dos Espíritos. Não é isso não. Eu tenho que falar para mim. Deus existe. Como é que é essa minha relação com Deus? E isso são situações de reflexão na intimidade, né? Até a gente chegar ao ponto de Eurípides, né? Nosso Eurípides Barçanufo, que quando ele falava a Deus, a palavra Deus, o vocábulo, a emoção era tão grande que os lábios chegavam a tremer. Olha a relação dele com Deus, hein? E aí vamos ver a nossa. Ele existe? E aí, se ele existe, eu tenho que pensar. É misericordioso, justo e ama todos os seus filhos? Eu tenho que pensar. Na hora que acontece comigo, eu sinto a misericórdia divina. Na hora que eu tenho uma perda, eu sinto a justiça divina. Eu me sinto como filho de Deus, mesmo quando a vida me contraria. É meditação. E essa ideia a doutrina vai trazendo, né? Os exemplos vão chegando. Mas será que eu me sinto assim? Porque se eu não me sentir, gente, eu posso criar um personagem. Né? O personagem conformado, o personagem resignado, o personagem espiritualmente perfeito. Mas o personagem não vai resolver essa dor aqui dentro. Não vai resolver. A gente tem que ser de verdade, né? Real. E aí, será que a gente acredita que a gente é imortal? E se a gente é, o outro é também, né? Nós no Leon Denis estamos aí num momento nosso, né? Do nosso Nelson. O Nelson
um companheiro da casa, né, do serviço social muito antigo e da casa em geral, uma alegria. E ele, na sexta-feira, ele foi visitar um outro companheiro nosso, que estava com uma questão da químio complicada, né? Aquela visita fraterna, né? Visita espírita, de passe, aquela coisa toda. Aí chegou em casa, né? Chegou em casa bem, almoçou, tomou banho, almoçou, né? E à tarde ele teria a reunião mediúnica lá mesmo no Antônio de Aquino. E ele tinha o hábito, ele estava aposentado, né? Aposentou há pouco tempo. Aí ele tinha o hábito de, no dia da reunião, dar uma deitadinha para descansar, né? E ele dormia. Eles têm um filho adotivo, Gabriel, né? Especial. Aí o Gabriel também dorme, né? Depois que vem da escola, dorme também. E a Ana, a esposa, ela senta, ela aproveita, deita para ficar junto, né? Mas ela aproveita para ler um pouquinho naquele momento. E daqui a pouco ela ouviu um ronco. E ela brincou aquela brincadeira de mulher com o marido, né? Falei, que tá roncando, menino? E aí, quando ela vira, ela da área de saúde, ela percebe que não era bem um ronco, né? Aí, ela percebeu a entrada do doutor Herman. Olha a misericórdia divina, né? E no que ela vai fazer a respiração, né? Aí o filho até ajuda um tanto e chamou um vizinho para ajudar. Os esfíncteres relaxaram, né? E ela percebeu que ele tinha ido. Olha só, gente. A gente pergunta assim, é uma dor? É. Legítima? Legítima, estaria. Né? Tanto que o Gabrielzinho, ele tem 17 anos, né? Ele chorava muito, né? Ele chorava muito. E aí chegou alguém e falou assim, você aprendeu na escolinha da evangelização, né? Aí ele falou assim, desculpa, eu estou falando que eu estou sozinho, mas eu tenho vocês e tudo. Eu falei assim, Gabrielzinho, olha só, você vai chorar, 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 tudo que você precisar. Depois, quando você parar de chorar, você vai fazer as outras coisas. Ele olhou e falou assim, é assim, tia Deus? Eu falei, é assim. Aí depois, né? E aí ele já está agora. Aí ele hoje ligou e falou assim, tia Deus, eu agora, né? Eu já parei de chorar aquele muito, né? Já parei de chorar muito. Tô menos um pouquinho, que eu tenho que ajudar minha mãe, né? Falei assim, Gabriel, olha só, é um momento, né? E aí naquele momento todo, a Ana, né? Passando isso, um casal de uma parceria muito grande, né? Na questão do filho, na questão do trabalho, tudo isso. Ela falava assim, olha, se eu não considerar a imortalidade e a misericórdia de Deus, né? Eu não consigo caminhar em frente. É só, gente. É isso. E é na nossa vida e é no dia a dia, né? Se eu não considerar que o Nelsinho está assistido, né? Está assistido. Tudo isso, né? E que ele precisa de paz, né? Para pelo menos, para quando despertar de uma forma mais tranquila, mais amena em relação a nós, para o sono dele não ser um pesadelo. Se eu não souber disso, dessa certeza do Espírito, a gente não tem como reorganizar a própria vida. É isso, gente. Somos imortais. Estamos sujeitos à reencarnação? Estamos. Mas como é que isso funciona, né? Que aí a gente fala assim, por isso, né? Olha, tem gente que tem que encontrar o culpado. Eu falo que é o espírito detetive. Vai encontrar o culpado. A culpa da minha vida ser assim é a reencarnação. Não. Então tem que acabar a reencarnação para minha vida mudar? Não, né, gente? Se agora, no presente, está uma complicaçãozinha de um passado muito distante ou de um passado próximo, eu sei que daqui a pouco pode melhorar, dependendo da minha postura. E é daqui a pouco mesmo, gente. Daqui a pouco. Hoje, sabe, eu acordei um tanto esquisito. Aliás, desde ontem eu estava meio esquisitinha. Aí a gente começa a achar assim, foi porque o Nelson desencarnou, mas não era não, estava meio esquisito. Aí abri de manhã uma lição que Emmanuel é impossível, né? Então ele falava que o cristão, né, tem que estar vigilante. E toda vez que ele observar a raiz da amargura no coração, não deixar que vire árvore. Eu falei, é comigo, né? Né, gente? É comigo, né? Não tinha mais ninguém ali, né?
Eu li até em voz alta, achando, viu, a lição foi boa, que era para os obsessores. A gente tem que procurar um culpado, né? Então o culpado deve ser os obsessores que estão assim. Aí eu li até em voz alta, mas aí eu falei assim, quem está assim sou eu. No instantinho eu comecei a dar um jeito no meu dia. No instantinho. No instantinho a gente começa a fazer aquele negócio, que o bonitinho é o feio arrumadinho, né? Aí comecei a arrumar umas coisas, sabe? Peguei lá umas coisas dos enxovais de bebê e comecei a combinar lá umas cores, aí faz um almoço mais caprichadinho, e fui cuidando de algumas coisas, sabe? Fui fazer atividade física, voltei, fui ajeitando umas coisas, pra quê, gente? Pra gente mudar o quadro, porque senão você chega de que jeito? Porque aquela amargura, o negócio vai crescendo, né? Vai crescendo, né? Aí daqui a pouco aquilo ali vira desânimo. Aí daqui a pouco eu ligo, que eu só respondi para você tarde, né? Respondi você tarde. Eu digo assim, hoje eu não vou não, por quê? Porque está chovendo. Gente! Aí ele delicadamente, ele não ia falar, né? Mas o guia ia falar assim, o que está acontecendo? Você vai dissolver? Você é de açúcar, de papel, né? Vai haver algum problema? Tem algum problema técnico para você não ir ao centro? Mas aí essa amargura, vai dando uma ideia de desistência, gente. E é uma vibração que anda por aí. Sabe aquele negócio que não tem jeito? Ih, não tem mais jeito não. E aqui ninguém fala isso, mas eu vejo aí fora o pessoal falar assim, ó, o negócio é daqui para pior. Gente, se a lei de Deus é de progresso, como é que pode piorar? Não pode, né? Então a gente tem que começar a dar uma olhada nisso. Bem, aí vem, eu sempre falo isso, daqui a pouco ninguém vai me chamar, mas porque eu falo essa questão, porque para mim é do dia a dia. Hoje, quando eu estava naquele negócio, fazendo aquela gracinha comigo mesma, eu pensei nessa questão. Qual o objetivo da nossa encarnação, gente? Porque tem que pensar no objetivo. E tem que pensar sempre, porque às vezes a gente acha que o objetivo já foi concluído, né? Depois do meio-dia para a tarde, então, a gente começa umas bobagens dessa. Já fiz, já deixei implantado. Eu quero saber o que é que deixou. Não deixou nada não, né? Aí está lá o Espírito falando. Deus impõe a encarnação dos espíritos com a finalidade de fazê-los progredir. É só para progredir, gente. E colocar a gente em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da perfeição. Aí o pessoal do Encontro Carnaval, lá do Leon Denis, né? Estuda direitinho, né? Aí foi ver o que era suportar. Porque parece que suportar é carregar, não é não? É dar suporte. Olha só. A reencarnação vai dar suporte para a gente realizar a parte que nos cabe na obra da criação. Será que a gente já sabe qual é a nossa parte? Que a gente sabe a parte do vizinho, não sabe? Aqui não, mas tem gente que... Olha, lá no Leon Denis e no Teresa d'Ávila, todo mundo sabe qual é a parte do Hélio. O Hélio não fez a parte dele, né? A parte do Weber, né? Que está lá no Teresa d'Ávila. Pois é, porque o Weber não fez isso, aquela toda. Aí você me pergunta, né? E aí, você já viu a questão da cesta? Já falou que fulano, a gente cobra a parte do outro. E fica muito por conta quando o outro não cumpre a parte dele, mas é a nossa. Ah, não sei qual é a minha, então tem que procurar. Efeito detetive para dentro. Né? Ao invés de eu ver o que está do lado de fora, do lado de dentro, qual é a minha parte na vida? E é tão bonito isso, que Deus dá sinais, né? Já viu que tem coisas que por mais que a gente corra delas, elas correm atrás da gente? Na vida tem, né? Tem. Aí, ó, o que foi que eu falar aqui da lição foi muito interessante, não foi? Lá dos amigos do bem, né? Do canal Humor, é muito interessante, né? Aí você não gosta daquele parente que é uma coisa. Aí fala assim, eu vou casar para ficar bem livre, bem distante dessa criatura, porque não é brincadeira não. Aturei o tempo todo, quer dizer, às vezes a criatura, né, nos levou até a vida adulta. Você fala que eu aturei aquela pessoa. Aí eu me caso. Aí daqui a pouco, se não é o parceiro, alguém que é muito amado do parceiro tem as mesmas características. E se eu entrar em briga com o parceiro por causa daquela pessoa, vai dar ruim, como diz o jovem, né? Vai ficar ruim. Então, eu vou ter que fazer primores de paciência com lacinho de fita, né?
para aquela criatura que é justamente igualzinha àquela que eu estava fugindo. Meu Deus do céu, e agora? É para quem? É para eu aprender aquilo. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a entender, né? Eu tenho que aprender a diversidade, eu vou ter que aprender isso. Então a vida me apresenta com outra embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. Vou sair daquele emprego que eu não aguento mais esse chefe. Tenho muita competência na vida, não preciso passar essas coisas. Aí eu vou lá, faço até um concurso público. Pronto, né? Que aí no concurso público todo mundo é igual, é? Aí chego lá, aliás, tem até uma empresa, né? Não estou falando da empresa não, porque está nacional, e a gente já me compromete com as pessoas. Mas é uma empresa grande, que muita gente gostaria de trabalhar, né? O salário é muito alto e tudo. E aí não tem uma chefia, né? Uma chefia estatal, não tem uma chefia. Mas tem os coordenadores, né? E aí os coordenadores falam assim, é muito bom se tratar bem um ao outro, porque ninguém sabe qual será o coordenador no próximo ano. Olha só. E não é um chefe? E é um chefe até mais sério, né? Porque aquele outro lá do particular, eu pude sair. Agora esse outro, né? Imagina a família, sabendo que a criatura está ganhando muito bem, você chegava assim, desistir, pedir a exoneração do cargo. Pronto, aí vai perder a família também. Perde emprego e a família, né? Da confusão que vai formar. E você? Por quê? Eu tenho que aprender essa relação, né? Eu tenho que trabalhar o meu orgulho, eu tenho que trabalhar isso. Aliás, todos nós temos que trabalhar a ponto de Paulo de Tarso, lá no final do Livro dos Espíritos, ele diz que orgulho, egoísmo e vaidade são os 3 últimos companheiros. Então a gente tem que trabalhar. Ah, eu não preciso não, porque sou muito humilde. Ih, esse problema eu não tenho. Ih. Chico Xavier no Pinga Fogo, o que ele falou? Naquela prece? Senhor, livra-me de mim mesmo. Meu Deus do céu, né? Eu só choro quando vejo aquilo. Aí, nossa existência foi programada? Pois é, né? Se não foi por mim, foi por alguém muito mais competente que me ama, né? Meu filho uma vez falou isso. Ele estava encarnado ainda, estava numa idade lá, né? Aquela idadezinha boa, né? 15, 16, por aí, né? Aí ele virou e falou assim, sozinho, ele falando assim, não é possível, né? Não é possível ter programado a minha reencarnação para essa família. Porque eu estava lá, e ele estava falando, ele estava se arrumando no espelho falando isso. Aí eu falei assim, mas é claro, Gustavo, que foi, você sabe disso, você estudou isso, né? Ele falou assim, não, eu não programei. E o guia que programou, ele devia estar bêbado, embriagado. Eu falei assim, olha só, guia não bebe, então não tem esse problema. Por quê, né? Ele via na família algumas sanções, algumas pressões, que na família do outro não tem. Que é o quintal do vizinho, é uma beleza. Porque não tem por quê? Porque o outro não precisa, e eu preciso. Alguns de nós. Aí a gente sonhou com a aposentadoria, né? Vou ver a Ana Maria Braga todo dia, sessão da tarde, que beleza. Né? Afinal de contas, trabalhei a beça. Não, e até para aprender mais coisas, que eu gosto mesmo do mexido, né? Então, né, vou fazer aquelas coisas, fazer isso, aquilo, né? Fazer aqueles passeios sem sentido, não tem aqueles passeios sem sentido que vai, fica. Era mais ou menos um plano, né? De ficar à toa. Aí, né, eu tive assim, 3 meses para botar a casa em ordem, jogar aquela papelada toda fora, aquela coisa toda. Olha, porque a gente junta coisa, né? Ver as roupas, porque a gente quando trabalha é engraçado que parece um uniforme, né? A gente tem uma roupa que você tira, lava, aí quando você se aposenta, você fala assim, eu tinha. Aí você vai vendo mais roupa que você tem que você não usava, né? Sapato que você não usava, umas confusões assim, né? E aí, no 3º mês, em que as coisas estavam assim, essa tia solteira amputou a perna. Aí, né? Mora perto, bem perto. Né? Eu moro na Tijuca em Isabel. Aí começou, né? A situação. Aí foi a aposentadoria. A vida não aposentou. Mas aí, quem aposentou e achou que ia ficar sem fazendo nada, que tem gente que foi assim,
Aí liga e fala assim, tem que arrumar uma coisa para fazer, porque eu estou ficando deprê. Aí eu falo assim, então tá bom, né? Então Deus coloca atividade, né? E aí é a hora de ser voluntário no bem, como o Nelsinho, que desencarnou. Nelsinho foi assim, gente. Ele se aposentou. Ele era dos Correios, né? E aí ele falou assim, que coisa boa, eu aposentado, com tranquilidade. E o que ele fazia? Se dedicou a Malé, né? O Antônio de Aquino lá, ganhou um funcionário voluntário maravilhoso, né? Porque ele tinha tempo, né? Então o trabalho de sopa cresceu muito, porque ele tinha estratégia, logística, né? De comprar, de pedir, de ver. Se você falasse assim, olha, ô Nelson, vem aqui, que eu tenho 1 quilo de batata. Ele saía de lá, da Sulacap, né? Daqui, né? Da Sulacap é perto daqui, né? Da Sulacap, para ir lá na Tijuca para 1 quilo de batata para coisa. Então, isso aí, era essa disponibilidade, né? Nelson, tá, meu pai tá lá no hospital, sabe? E é idoso, e tem que ficar a gente tomando conta, tudo isso, mas tá difícil a parte da tarde. Eu disse, não, pode deixar que eu vou lá. E fico, você não tem problema nenhum, ainda vou me divertir com ele. E era assim. Olha só, que aposentadoria boa, não é isso? É a parte que nos cabe na nova criação. O tempo e a saúde que está nos sobrando, se a gente deixar sobrar, perde. Perde. Então vamos começar a ter atenção, hein? Tempo de sobra, saúde de sobra, é para a gente produzir. Mas para quê, Deus? Para me acabar, ficar acabadão? Não. Fica bom. Fica bom. No outro dia eu ouvi uma coisa, para mim foi um elogio, né? Foi muito bom, né? Estava lá na atividade física, né? E aí falei assim, o mês que vem, né, novembro, vai ser a festa do Vale Transporte. Meu marido está por conta com isso, gente. Mas eu vou fazer um bolo com o Vale Transporte mesmo, porque, né, vou fazer 65 e tal, tá muito bom, né? Aí uma das alunas falou assim, nossa, eu quero chegar à sua idade com o seu pique. Eu falei assim, opa, então é sinal que funciona, né? É sinal que funciona. A saúde que você gasta, o tempo que você gasta, ele volta para a gente em termos de abundância, de alegria de viver. Isso é tudo, gente. Isso é tudo. Para mim é. Adorei. Porque falar para a mulher essas coisas é bom, né? Para mulher é uma coisa, os homens não entendem muito não, mas para a mulher é uma beleza. Vivemos num mundo de provas e expiações, né? Vivemos, né, gente? O que é prova, gente? É alguma coisa boa. Será que alguém quer fazer uma prova? Eu vou fazer um concurso, sabe? Que eu estou ganhando muito. Eu vou fazer um concurso para ganhar 1/4 do salário mínimo. Vou me esforçar, estudar muito. É isso, não, né? A gente faz para quê? Para melhorar. Houve um momento que no sistema de ensino aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Aquele aluno que estava muito confortável na série, com muita facilidade, em qualquer período do ano, ele podia fazer uma prova para ir para outra série. E a gente teve uma experiência com um menininho, né, que veio lá da comunidade do Fubá, do Morro do Fubá. E ele, a alfabetização dele foi 1 ano, né? Conseguiu se alfabetizar em 1 ano. Mas aí, quando ele foi para o 1º ano, chegou uma hora lá, em abril, ele falou assim, tia, tá muito facinho isso. Porque quando ele foi alfabetizado, ele descobriu a leitura e o garoto ficou louco em sala de leitura, lendo, né? Nas férias, leu muito, quer dizer, aí o que acontece? Quem lê, né? Abre o mundo. Aí a tia falou assim, E aí ele fez uma prova. Aí foi para o 2º ano. Em março, abril, né? Aí ele foi no 2º ano, né? Mas daquele leitor, né? Quando chegou um momento lá em julho, ele falou assim para a outra, tia, será que eu posso fazer? Aí ele falou assim, uma suplência, aquela coisinha pequenininha, bem pequeno mesmo, pela desnutrição, por tudo, né? E aí ele fez, e ele foi para o 3º ano. E ali ele ficou. Então, observa só, gente. Então ele passou a prova. E aí eu lembro que a prova que fez, ele falou assim, mas eu quero. Quando a tia falou que podia, né? Quer dizer, num ano, passar 2 séries, né? Aí ele falou assim, mas me dá um tempinho.
Para quê? O nome dele. Para quê, Oswaldo? Não, porque eu tenho que ir na sala de leitura para ver os livros do terceiro ano, o final do segundo e do terceiro, porque eu quero fazer uma suplência. E aí, quer dizer, ele corria, tadinho, né? E ficava à tarde tudo, tadinho não, beleza, né? Lendo. E aí, quer dizer, ele se esforçou, né? Na hora que ele era para brincar, para o recreio, tudo isso, ele estava lá lendo, né? No horário que ia para casa, ele levava os livrinhos emprestados para ficar lendo e tudo. Quer dizer, foi um esforço, né? Mas a prova não foi boa? Foi boa. Ele acelerou, né? Numa fase que aí ele teve que trabalhar para ajudar a casa mesmo. Ele trabalhava ali no Mundial, né? Ajudando e tudo. Mas ali, ele já estava no... Antigamente era... Não, vou falar agora, né? Ele já estava lá no oitavo, para o nono ano, quer dizer, ele já tinha uma garantia, né? E um hábito de estudo e tudo. Porque muito cedinho, ele foi galgando as séries. E pode acontecer com a gente prova moral? Pode, gente. Pode. As provas morais, ninguém está pagando a Deus, né? Deus não está cobrando nada de ninguém. Eu não nasci para sofrer, nada disso. Eu nasci para me tornar competente e assumir o meu papel como filho de Deus. É essa a beleza que a gente tem. Então, foi programada. Tem lei de ação e reação? Tem, né? Quando fala lei de ação e reação, o que a gente fala? Fez, pagou. Eu posso falar? Fez, ganhou. O bem que a gente faz volta multiplicado. O Chico tem uma história, não vai dar tempo de trazer aqui, mas quem quiser, Lindos Casos, Chico Xavier, Ramiro Gama, que é a história de Chuchu. Que naquele dia ele não tinha nada para fazer, né, para comer, né? E aí conseguiu um chuchu. Aí alguém bateu para pedir, ele falou assim, meu Deus, só tenho isso, né? Mas aí ele falou assim, vou até testar, né? Ele falou assim, falam que ganha em dobro. Ele deu o chuchu para a pessoa que pedia. Aí daqui a pouco ganhou 2. E no final é uma confusão de 164 chuchus, porque cada vez a coisa foi multiplicando mais e ele riu e virou uma brincadeira. Foi um fato verídico e na nossa vida, se a gente começar a plantar a ação do bem, da boa vontade, desejar bem para os outros, é um vício bom a beça, gente. Pode se tornar um hábito, né? Um hábito. Eu brinco que é vício, porque assim, a gente tem que ter o vício, eu brinco para mim, né? De desejar o bem para o outro. Até aquele que eu acho que está me prejudicando. Porque ele só está fazendo pior, porque ele não tem noção que o melhor traria uma abundância de qualidade para ele. Ele não tem noção. Ele acha muitas vezes que a abundância está naquelas coisas que não dão qualidade de vida. E a minha hora já acabou. Aí o princípio do Espiritismo fala, né? Que a gente vai ter sempre oportunidade de progresso. Sempre, gente, sempre. Por isso é que a casa investe, né? No GAPEB, né? Na Dona Meca, no Baltazar, já estou sabendo, né? Investe nisso por quê? Porque a vida é oportunidade de progresso em qualquer situação. Aquela criança que foi abandonada, aquela criança que foi jogada fora, na lixeira, tudo isso, ela vai ter oportunidade de progredir, ela tem oportunidade de progredir. E aí, qual é o papel nosso? Dar condições para que o progresso aconteça. E a morte é apenas do corpo, né? E aí eu vou ter que correr um pouquinho. Não somos vítimas da vida, gente. Para viver melhor, eu tenho que pensar que eu não sou vítima, eu sou autor. Se eu sou autor, eu posso mudar? Olha a frase de Chico, né? Não posso voltar lá atrás. Né? Foi feito, foi feito. Mas eu posso fazer um novo final para a minha história. Hoje, pensando nisso, né? Que a gente fica pensando no estudo, preparando, foi o que eu fiz. Ih, gente, mas eu estava... Olha, foi uma coisa tão boa que o Weber virou e falou assim, você mudou e aconteceu o quê? Aí eu falei assim, foi Emmanuel. Ele falou assim, ainda bem. Também não quis saber o que era não, né? Nem eu falei, mas porque o Emmanuel deu, né? Da raiz da amargura, né? Acaba com isso, menina. Acaba com isso. Porque não vai dar fruto bom. Não vai.
E depois que a situação má se estabelece, para reverter, ó, é difícil. Aí a gente vai dar trabalho aos espíritos desnecessariamente, né? Aí não, vou correr, né? Outra coisa, transitoriedade. A gente não tem nada no mundo, porque a gente se aborrece tanto, né? Na vida familiar, então, né? Ah, quebrou o meu copo. Olha só, gente, o copo que eu gostava tanto. Gente, eu vou levar o copo para desencarnar? Imagina, já pensou no plano espiritual? Ah, meu copo. Não tem, né, gente? Não tem, né? Não tem isso, né? Aí, por quê? Eu tenho que pensar também, ah, meu corpo, né? Olha só. Tem um dito bíblico que fala, né? É manifesto que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. Naquele caminhão, né, na bolera do caminhão, tinha lá escrito, né? Nascemos nus, carecas e banguelas. Tudo que vier é lucro. A gente às vezes não pensa nisso, né? E foi transitoriamente que a gente foi adquirindo cabelinho, foi nascendo dentinho, foi trocando até quanto deu, né? Tem uma hora, né, que é complicado, né? Foi trocando dentinho, primeiro dentizando, segunda decisão, né? Foi vestindo o que deu. É tudo transitório, gente. E aí eu começo a pensar também que os sentimentos, os aborrecimentos são transitórios. São fruto de um tempo de ignorância. Quando a gente perceber que existe coisa melhor, a gente vai mudando. Então não vale a pena eu guardar aquela mágoa. Ah, porque no dia, né, 20 de agosto de 2003, eu lembro, né? Né? Ela não me cumprimentou. Gente, passou. Às vezes o outro não deu nem a importância àquele fato, né? E quantas outras pessoas me cumprimentaram? Quantas outras pessoas tiveram gestos de gentileza, né? De carinho? Eu até vou contar de novo, né? Que eu falo da casa, em outros locais, vou contar na casa. Naquele dia, durante um tempo, a gente trabalhou com uma companheira excelente, muito boa mesmo, para a vida profissional, né? Só que a gente era diferente, mas o trabalho em conjunto dava certo, né? As direções gostavam do trabalho em conjunto. Ela tinha uma forma de ver a vida, eu tinha outra forma, mas a ética no trabalho era bem legal. E aí, naquele dia, era dia de alguma coisa, não lembro o que era, não, dia de uma coisa assim. E aquele começo, né? Tinha uma impressorinha nova, né? Bem velha, mas era aquela coisa nova, né? E tudo. E aí eu imprimi umas poesias pequenininhas, coloridinhas, e coloquei uns bombonzinhos, né? Fiz os bombons, coloquei para jovem, trabalhando com juventude. E aí sobrou. Sobrou no momento lá do nosso lanche, tudo isso, né? Eu distribuí para os colegas, para os adultos, né? A pessoa, bonitinho tudo isso. Aí a colega pegou e falou assim: é deusa gastando papel e tinta para essas bobagens. Amassou o papel e, claro, que comeu o bombom, né? Aí, quando amassou o papel, eu fiz assim, né? É como se eu tivesse sido amassada também. E fiquei, né, pensando naquilo. E era um dia, não sei se era um dia, assim, de chuva, um dia estranho, e eu tinha um estudo aqui no Eurípides para fazer. Estudo, né? E aí, gente, vim da Tijuca, não tinha BRT, nada disso, né? Saltei na Taquara e ali eu queria pegar ou um táxi, ou um ônibus, ou qualquer coisa para chegar aqui. Mas não vinha nada, estava chuva e não sei se era no meio feriado, tinha alguma coisa diferente, não tinha. E aí eu vi um grupo de pessoas ali no Largo da Taquara. E daqui a pouco veio uma van. E eu fui correndo para a van. Só que aquela van era alugada para umas pessoas para ir num lugar aí, não sei para onde que eles iam. E aí um senhor virou e falou assim: olha, é uma van alugada, mas pela forma como a senhora está vindo depressa e tudo, com certeza a senhora tem algo muito mais importante que fazer do que eu cedo a minha vez, meu lugar. Aí eu fiquei assim, né? Uma gentileza assim, porque eu vou para o Eurípides. Eu falei assim: então,
são só 3 pontos, eu vou em pé, a senhora senta, e depois que a senhora saltar, eu sento de novo. Olha só, gente, uma pessoa que eu não conhecia, né? Uma van alugada por um grupo particular, teve uma gentileza, uma cortesia. Então, aquela gentileza da manhã voltou, né? Multiplicadíssima, né? E a gente avisa, não, olha, porque a gente quer que seja daquela pessoa. E a gente fica remoendo, mas eu fiz tanto bem para ela, eu fiz e não veio nada, né? Eu ajudei, aqui não tem isso não, sabe? Mas no Leon Denis e no Teresa d'Ávila, às vezes tem isso. Ah, eu faço tanto. Faço, me esforço, e dou, e ajudo, né? E chega aquele outro que chegou hoje e já fica na janela logo. Eu não sei que janela é essa, mas tem uma janela que as pessoas... Não sei que janela. Fica logo na janela, e aí tem tudo. E aí o antigo... Gente, olha só que pensamento, que sentimento esquisito. Não. E aí eu vou correr agora, tá? Então, o conhecimento, né, vai nos dar o quê? A interpretação. E qual é a proposta para viver melhor? É a gente rever a forma como nós interpretamos os acontecimentos. Sorte, azar, desgraça, vai depender como eu vivo, né? Se eu aproveitar a adversidade para me tornar capaz, beleza. Beleza. Mas se eu aproveitar para me queixar, tristeza, ou vou criar raiz de amargura, o fruto não vai ser bom. E aí, eu vou ter que rever as minhas aspirações diante da vida. O que eu quero? Aproveitar os 3 dias de outubro para ganhar a Mega Sena? Ou aproveitar esse tempo para me ganhar? Porque às vezes eu ganho coisas e me perco. Né? Para me ganhar. Bem, e eu preciso mudar... Hã? E eu preciso mudar o quê? Eu tenho que reprogramar minhas reações. Emmanuel hoje deu né, ajudou, porque às vezes não consegue sozinha não. Mas hoje quando eu li aquilo, gente, olha, a raizinha da amargura e a árvore, sabe o que ficou na minha cabeça? Aquilo Aí para quê? Reprogramar, gente. O que vai adiantar estar cultivando alguma coisa que me faz mal? E isso em termos de pensamento, palavra, porque que tem gente que adora ver aquele filme de noite no domingo, quase sempre, né, naquele canal que tem, né? É que está no geral, não posso falar qual é o canal, mas naquela emissora que tem um negócio domingo, que é sempre filme de ação, tudo isso, aí a pessoa vê e fica bem tensa. Aí segunda-feira acorda arrasada. Qual é a graça, gente? Tem que reprogramar isso. No domingo tem que acabar muito bem, porque segunda-feira é dia. De quê? De alegria. Tinha até a musiquinha, né? Cantemos felizes a canção do dia, hoje é segunda-feira, dia de alegria. E há de ser, né? Mas para isso tem que ter um domingo bom, domingo legal, né? No bom sentido. Legal, né? É para eu encontrar com os guias, ter um sono belíssimo, e na segunda-feira eu acordar com a alegria que filho de Deus merece ter. E aí... Eu vou pular isso, vou pular isso. Aí a gente vai ter recursos úteis. Primeiro, a fé. O que é fé, gente? Não é fanatismo, não. Fé é a certeza que somos filhos de Deus e nossa vida é programada para o melhor. É isso. Outro recurso, oração. A oração, Leon Denis fala no Invisível lindamente, gente. Olha só, a oração, ela limpa a gente de dentro para fora, para que o melhor entre de fora para dentro. É o canal que é limpo. O Leon Denis, ele diz para a gente que a gente que se habitua a orar bem, a gente sente um clique nessa epífise pineal. Olha que na época que ele escreveu, não tinha nenhum trabalho, né, sobre a glândula pineal, não. Que hoje em dia a gente tem, e a gente sabe que esses cristais são altamente sensíveis à luz. Olha a oração fazendo luz na gente, na vida da gente. E se há luz me ajuda a enxergar a vida melhor. Bem, outra coisa, controle do pensamento. Se a gente vive o que pensa, se eu penso mal, eu vivo mal. Vamos controlar?
meditando, contemplando, e aí, vai dar tempo? Dá, meu amigo? Ai. O Emmanuel nos fala que essa página para viver melhor, né? Ele fala, evitar a queixa. Como é que você está? Tem gente que até fala assim, gente, não diz nada. Não dá nem para afinar o coral. Não dá, né? Não tô, gente. Eu não sou vogal, não é? Eu sou, então como é que você está, né? Estou melhorando, é boa, né? O professor Zé Jorge, né? Falava assim, né? Como é que você está? Você está bem? Sim, não. Estou ótimo. Olha só, gente. Então, mas é fazer o jogo do contente? Não, mas vamos perceber só. Se Paulo de Tarso falou que se a gente tiver o que comer e o que vestir é para estar satisfeito, a gente tem mais do que isso? Então, a gente há de agradecer a Deus, né? Evitar a queixa. Bem, não querer mudar os outros. Né? A minha missão é mudar o meu filho, o meu marido, meu vizinho. Não, eu vou mudar esse vizinho. E tem gente até aqui não, tá? Mas no Leão Denis Teresa d'Ávila, coloca o nome na caixinha da radiação para os espíritos mudarem a pessoa. Ficar do meu jeito, né? Ainda bem que os espíritos não atendem, não, porque senão, né? Já pensou? Vai ficar muito ruim, né? Então, não querer mudar os outros, porque a gente desgasta muito para algo que é impossível, a gente não consegue isso. E aí ele coloca ali, né? Esse eu vou ler todo. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não dá tanta importância a um evento, é decretá-lo com tempo ao esquecimento. É isso. É isso, gente. É isso. Vai passar. Vai passar. O mal, ele tem a duração do sustento magnético que a gente dá. É isso. Vamos lá. Temos uma missão. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa missão foi entregue por Jesus a Ismael. Jesus não é incapaz para entregar uma missão que não possa ser cumprida. Então, a possibilidade há. Agora, qual é o nosso papel para que isso aconteça? Ora, é coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é potência econômica. Não é. Não é potência tecnológica, nem potência bélica. Não é essa a missão do Brasil. É coração do mundo, pátria do Evangelho. Como está o nosso trabalho de autoevangelização? Como está a nossa eleição do bem na nossa vida? Como está a nossa posição de escolher Jesus como mestre, como referência nas posições do dia a dia? O que Jesus faria num dia de chuva? O que Jesus faria? Nas coisas simples. Na hora que o arroz integral, que demora a beça a cozinhar, e você foi atender o telefonema e o arroz queimou. Pois é, né? Gente, é isso, né? O que ele faria com aquilo, né? O que ele faria na hora que o motorista passa, na hora que o vizinho põe o lixo? Porque a nossa vida é comum, gente. Se eu começar a pensar só no campo das estrelas, eu vou ficar na impotência, né? O tempo todo, porque eu não estou no campo das estrelas. Eu tenho que começar a me acomodar às coisas pequeninas, que são as coisas do meu estado evolutivo. E aí está lá. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ou no Fonte Viva, ou no Vinha de Luz, não sei, um dos dois, Emmanuel diz que uma vassoura e uma caçarola podem ser um bom início. Então, que a gente pegue, né, a vassoura da limpeza, a caçarola do trabalho, e com certeza a gente vai viver melhor, porque filho de Deus merece a felicidade. E Jesus falou assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Que a gente possa se colocar sob a proteção de Jesus, sob a proteção desses amigos espirituais, e que a gente tenha certeza que a gente reencarnou para viver melhor. Obrigada pela oportunidade
Que Jesus nos abençoe e muita paz.